Bom dia, bom dia. Bom dia, vou dar uns minutinhos aqui. Oi, Fabiana, que bom que você tá aí. Oi, Matheus, que bom. Bom dia, bom dia. Então, eu vou começar em respeito a quem entrou no horário. Seja muito bem-vindo a este perfil do Simone Bonecas em Tecido. Eu sou Simone Gomes e eu vou conversar com você um pouquinho sobre o mundo aí das bonecas, né? Desse universo das bonecas de pano. Vocês conseguem me ouvir? Oi, amiga. Vocês conseguem me ouvir direitinho? O som tá bom? A imagem tá boa? Manda aí pra mim. Se não estiver ouvindo, também manda aí pra mim, porque aí eu dou um jeitinho aqui, tá bom? Então vamos lá. Essa semana eu fiz uma postagem aí falando, duas na verdade, né? Falando sobre esse universo do mundo das bonecas de pano. Ai, que bom, Matheus, obrigada. E lá eu dizia o seguinte, que pra gente começar, a gente usa o que a gente tem. Como assim a gente usa o que a gente tem? Eu escuto assim, ó. Aqui na minha cidade eu não consigo comprar os tecidos para fazer as minhas bonecas. Mas eu não consigo comprar ferramenta, o material é caro. Por isso que eu falei, a gente usa o que a gente tem, né? A gente usa um lençol velho, que às vezes a gente fica com dó de jogar fora porque a gente gosta daquele lençol. Mas você consegue ali cortar e fazer um molde bonito para fazer a confecção da sua boneca. Já é o primeiro passo. Mas eu não tenho máquina de costura. Se você tiver linha e agulha, você treinar ponto atrás, você consegue confeccionar o corpinho da boneca. E aí eu ainda disse mais, eu falei assim, olha, você precisa de um molde simples. Aí me perguntaram assim, mas o que é um molde simples? Ó, isso aqui é um molde simples. Eu tenho aqui o corpinho da minha boneca, ó. Tem nada, a única marcação que ele tem é uma dobra, que aqui vai ser a costura, onde a gente vai encaixar as perninhas. Oi, Elaine, seja bem-vinda. Olha lá, aí eu tenho a perninha da minha boneca, que eu vou encaixar aqui, ó. O bracinho, a única marcação que tem é aqui, onde eu vou colocar o enchimento do bracinho da minha boneca e a cabeça. Existem moldes mais simples ainda, né? Porque aí a cabeça já vem acoplada no corpinho, ou já vem as perninhas. Então, quanto mais simples para começar, melhor. Ótimo, aí você já definiu que você vai fazer boneca de pano. O investimento vem a longo prazo, né? A gente não investe de cara aí na primeira boneca, até porque você vai ter que pegar prática para depois você, de fato, confeccionar bonecas talvez para vender, para dar de presente, né? E às vezes as bonecas ficam tão bonitas que a gente guarda pra gente. E aí eu falo assim, gente, a gente usa o que a gente tem. Ó, eu usava para virar minhas bonecas, quando eu falo assim, ó, canudo de festa de criança, que é canudo daqueles copos de festa de criança, isso aqui era um pincel de maquiagem quebrado. A gente usa isso para virar pro direito o tecido. Eu usava ou esse pincel, eu guardei ele aqui. Oi, Sabrina, seja bem-vinda. Eu guardava esse pincel para encher ou uma chave de fenda. Então, quando eu falo que a gente usa o que a gente usa os recursos que a gente tem pra gente fazer o que a gente quer fazer. Então, o brasileiro tem muito isso, né? E aí, a gente fala assim, defini, eu aprendi a costurar, né, fazer o ponto atrás, porque eu não tenho máquina de costura, eu usei o lençol para fazer o molde da minha boneca. Oi, amiga, oi, Denise, seja muito bem-vinda. Eu defini que eu vou fazer boneca de pano, vou viver de boneca de pano. Ótimo, você já deu o primeiro passo. Depois que você treinou aí, que você viu que é isso mesmo que você quer, aí você vai ter que definir qual será o tipo de boneca de pano que você vai fazer, né? Como assim o tipo de boneca de pano que eu vou fazer? Bom, você vai fazer boneca para brincar? Você vai fazer boneca afetiva? Boneca decorativa? Bonecas terapêuticas? Você precisa descobrir dentro desse universo de bonecas de pano qual tipo de boneca de pano
você vai fazer? Qual que você se identifica? Então, se a gente pensar, se eu olhar para baixo, porque eu tô olhando meu roteiro, tá? Se eu definir que eu vou falar, sei lá, eu vou trabalhar com bonecas decorativas. Então, bonecas decorativas, geralmente elas têm ferragens, né? Porque dependendo da boneca e do tamanho da boneca, ela precisa ser estruturada. Então, ela pode ter arame, ela pode ter botões, provavelmente ela gasta mais tecido, né? Porque ela geralmente é um pouco maior. Então, o gasto dela é maior e o trabalho em cima dela é maior, porque pensa que é uma boneca que vai ficar exposta em algum lugar, né? Pode ser dentro da sua casa ou pode ser numa loja. Já pensou que maravilha? A Denise está dizendo que ela quer fazer bonecas terapêuticas. As bonecas terapêuticas, elas trabalham em benefício de alguém especificamente, né? Ou em clínicas especializadas, né, de oncologia. Até no IML essas bonecas são utilizadas, né, as bonecas terapêuticas. Já eu falo um pouquinho dela, Denise. Então, assim, as decorativas, você já pensa nesse universo, né? De que vai ser uma boneca um pouco maior, né? Ela tem muito mais detalhes, porque se é uma boneca que vai ficar exposta, né? Ela tem que ter detalhes para que quanto mais chamar atenção para você, melhor, né? E dentro dessas bonecas a gente tem as tildas, que são bonecas lindíssimas e são bonecas muito delicadas, né? Se você olhar aí, tem um universo aí dentro do Pinterest, né? Do próprio Instagram, que mostra as artesãs que fazem esse tipo de boneca. São bonecas lindíssimas, mas muito delicadas. Tem uma história, né? A tilda tem uma história, porque ela não tem boca, que geralmente essas bonecas não têm boca. Tem as bonecas russas, que geralmente não são bonecas para brincar, são bonecas decorativas, né? Que usam outro tipo de material. Geralmente essas bonecas usam, além do tecido plano, elas usam a malha, né? Um tecido mais elástico, ela é toda forrada. Geralmente elas não são bonecas muito grandes, né? Tem aquelas, eu esqueci o nome da boneca especificamente, mas tem aquelas voltadas pro... Lembra daqueles papéis de carta que a gente colecionava quando era adolescente? Pois é, tem aquele tipo de boneca, também são decorativas. As bonecas personagens, né? Então tem um mundo imenso de bonecas de pano. Você vê só as decorativas que eu falei até agora, né? Então tem um universo enorme aí. A gente tem as bonecas afetivas. As bonecas afetivas geralmente são aquelas bonecas que são personalizadas em homenagem a alguém. E existem diferenciados tipos de bonecas afetivas. Tem aquelas que existe um padrão de boneca que a artesã faz e as roupas e os acessórios identificam aquela pessoa que está sendo homenageada. Aqui no ateliê eu faço as bonecas com, além das roupinhas, com a foto, baseada na foto da pessoa. Então, geralmente as afetivas são aquelas que as vovós aqui no ateliê encomendam, né? O meu público maior são de avós. Então, elas encomendam essas bonecas em homenagem às netas ou os netos, né? Então, a boneca é baseada na foto e na roupa que a criança tá naquela foto que a avó escolheu. Eu não tenho nenhum aqui porque eu já faço e entrego, né? Não tem, mas eu tenho, ó. Esse aqui é o meu boneco afetivo. Esse é o meu marido, gente, ó. Eu acho que é um dos bonecos mais parecidos que eu fiz na minha vida. Então, olha lá, um dos primeiros também baseado em bonecos afetivos. Então, esse boneco não é um boneco para brincar, porque ele tem arame, tá? Ó, para que o bracinho dele dobre, eu fiz com arame dentro dele. E um boneco que criança vai brincar, não tem a menor condição de você colocar arame, porque daqui a pouco você vai encontrar um menino com arame na mão e o boneco já foi, né? Então, assim, ele senta, ele fica em pé, ele é articulado, mas ele é todo trabalhado no arame. E é um boneco afetivo, né? Meu marido é apaixonado nesse boneco, mas ele fica aqui no ateliê comigo. Então, assim, é um boneco baseado numa pessoa em que eu quis fazer uma homenagem, né? E quando sai das netinhas, gente, porque criança, ela não tem marcas de expressão. Então, o rosto da criança é o mais lindo que a gente consegue fazer, porque não tem marca nenhuma de expressão. Então, a boneca sai lindíssima. Às vezes a gente não quer nem entregar a boneca, mas enfim, né? Ó,
eu tenho o Juscelino. Olha o rostinho do Juscelino. Esse foi base... Parece que o Juscelino tá maquiado, né? Mas não, é o filtro. Ó, esse aqui é baseado na foto do Juscelino, quando o Juscelino assumiu a presidência, né? Eu tinha que participar de um concurso e eu fiz esse boneco. Tá parecendo que ele tá de cílio, mas é que saiu o filtro de mim e foi pra ele. Se eu botar ele mais aqui, deixa eu ver. Ó, tá vendo? Dá pra ver o olhar dele, ó. Esse é um boneco baseado em foto, é um boneco afetivo. Ó, essa é a Wandinha. Né? Quando saiu o seriado eu fiz a Wandinha, a roupinha. Então tudo identifica aquele personagem. Então é um boneco afetivo. Que esse é um dos que eu faço aqui no ateliê. O Fred que você quer é o Fred Mercury? Denise, fala aí pra mim. Então, os bonecos afetivos, geralmente, dependendo da artesã, ela vai encontrar uma característica específica, né? Ela tem um perfil específico e as roupas e os acessórios podem indicar homenagem àquela pessoa ou a fisionomia, como eu gosto de fazer. Eu gosto da pintura do rostinho, identificando aquela criança ou aquela pessoa que é homenageada. Ah, sim, jogador de futebol. Nós temos, em cima dessas bonecas que a gente tem as terapêuticas, como a Denise falou. As bonecas terapêuticas, né, geralmente eles colocam lá, né, família terapêutica. São bonecas que são feitas ou de tecido, plano, que é o meu caso, ou de malha, ou até de amigurumi, né, eles fazem de amigurumi. Alguns desses bonecos têm os órgãos genitais, né? Ou eles têm alguma, eu não sei se eu vou estar falando o termo correto, mas alguma coisa que indique ou uma deficiência, né? Alguma coisa nesse sentido, para que possa ser trabalhado com a criança dentro daquele universo que precisa ser ou descoberto, né? Ou mostrado para a criança, enfim. Eu não trabalho aqui com esse tipo de boneca, mas são bonecas muito importantes. Porque você imagina, né, numa clínica de oncologia, até no IML eles usam esse tipo de boneca, né, para trabalhar com a criança quando sofre algum trauma, alguma coisa nesse sentido, em clínicas de psicologia, né. Então, assim, você imagina que universo maravilhoso pode ser feito com essas bonecas, né, com pessoas especializadas trabalhando com bonecas terapêuticas. Gente, o universo das bonecas de pano, ele é maravilhoso. Aqui eu gosto muito das bonecas para brincar. Então, além das bonecas afetivas, né, que são aquelas que as vovós gostam mesmo de homenagear os netinhos, eu gosto das bonecas para brincar. Esse é o universo que eu gosto de trabalhar. Então, se você for trabalhar bonecas para brincar, essa boneca tem que ser pensada exclusivamente na criança. Como assim pensado na criança? Ela não deve ter nada que traga riscos para essa criança. Então, as minhas bonecas, elas não têm ferragens, as de brincar, não tem ferragens. Geralmente eu não coloco botões. Por quê? Porque a criança vai colocar na boca, vai enfiar no nariz, tipo por mim, né? Vai enfiar no nariz, vai enfiar no ouvido, enfim. Vai engolir. Então, criança é criança. E eu não trabalho com bonecas de malha, eu trabalho com tecido plano, eu trabalho com tricoline. Então eu ensino a fazer bonecas de tricoline, de tecido plano. São tecidos que podem ser lavados. Gente, pensa que a criança, quando ela tá brincando com a boneca, se ela gosta daquela boneca, ela vai passar o dia inteiro agarrado com aquela boneca. Né? Então uma boneca que você entregou branquinha, limpinha, provavelmente no final do dia ela tá marrom, preta, porque ela de fato vai brincar com aquela boneca. Então, as bonecas para brincar, ela tem que ser fácil de ser limpa. Ó, eu tenho essa aqui, eu gosto de bonecas pequenas. Então, essas aqui são da coleção Mini Alice. Eu ministrei um curso aqui no meu perfil, né, lá pelo YouTube, dessa bonequinha aqui, o passo a passo dela inteira. Essa boneca é esse molde aqui que eu mostrei no início do nosso bate-papo, ó. Então, ele é um molde simples. E aí, terminou nessa bonequinha aqui. E aí, é uma boneca que você pode limpar,
né? Quando a gente faz a entrega aqui do ateliê de uma boneca dessa, a gente manda as orientações de limpeza. Eu não gosto de usar cola nas bonecas, porque como a criança vai brincar, ela vai puxar, com o tempo eu penso que essa cola começa a soltar cabelo, começa a soltar braço, tudo, não gosto. Então, toda boneca é costurada, pensando em quem? Na criança, né? Então, a roupinha pode ser tirada, eu não gosto de roupa colada, todas têm ou uma amarração, ou botões de tic-tac, que é mais difícil da criança tirar, ou velcro pode ser usado, para que a criança troque a roupa da boneca, né? Ou tire para lavar. E aí você pensa que se a criança gosta da boneca, talvez você só consiga lavar essa boneca ou limpar quando essa criança estiver dormindo, para que você não tenha um problema aí na sua casa, né? Porque essa criança vai querer brincar com a boneca. Nós temos a coleção Alice, ó, é boneca para brincar. Essa coleção aqui, tem o curso dela lá na Hotmart, né? O curso online dela. Essa boneca aqui, ela tem 5 mudas de roupa. Então a criança pode brincar de trocar a roupa da boneca, de trocar o sapato, de trocar o laço do cabelo, enfim. É uma boneca, gente, ela não tem ferragem, ela é articulada, ó. Entende? É uma boneca feita para brincar. A pintura tem que ser pensada, ou a pessoa borda, né? Tem gente que tem habilidade para bordar, eu não tenho. Então eu pinto, e você tem que pensar se a tinta é tóxica, né? Se a criança é alérgica, o enchimento da boneca é antialérgico. Tudo isso a gente precisa pensar nesse universo, né? Se você vai trabalhar com uma boneca decorativa, o enchimento não precisa ser antialérgico, porque é uma boneca que vai estar exposta, a criança não vai nem pegar nessa boneca, provavelmente. Aqui eu tenho a coleção, essa é a Clarinha. A Clarinha, ela não é uma boneca para brincar especificamente, porque ela tem botões e o cabelo dela é de canecalão. Então, quanto mais se mexe, mais volume esse cabelo dá. Mas é uma boneca para uma criança maiorzinha poder brincar. Mas ela também é uma boneca pensada em criança, tá? É uma boneca que pode... ela não pode ser lavada, mas ela é uma boneca que pode ser limpa. E de todas elas, a que eu acho que é assim, show de bola, é a Tilda Toy. Gente, essa boneca não é uma boneca terapêutica, mas é uma boneca muito legal, porque você pode, ó, ela é pequenininha, eu acho que essa boneca não tem, se tiver no máximo 15 centímetros, meu marido caiu, se tiver no máximo 15 centímetros é muito. Ela é pequenininha, ela tem uma muda de roupa, ó, faltou o lacinho dela, a outra tem lacinho. E ela vem com um travesseirinho e uma bolsinha para criança. Olha o que você pode fazer no universo da criança, gente. Ó, isso tudo pensando para brincar. Então você pode fazer uma bolsinha, uma mochilinha. Ela tem um travesseiro, então a criança pode colocar aqui dentro a boneca, as roupas da boneca, ela vai passear, coloca tudo dentro dessa bolsa e leva. E aqui você pode trabalhar a hora de acordar, a hora de dormir, né? A roupa limpa, a roupa suja, né? Como organizar. Então, olha o universo que você pode trabalhar aí com bonecas para brincar. Então, dentro disso, vale pensar. Ela vem numa caixinha assim, ó. Então, a criança, quando recebe, já visualiza. Seja bem-vindo, Stitch. Quando a criança recebe a boneca, ela já visualiza pelo visor da caixa. E aí, gente, é maravilhoso quando você recebe depois da mãe, né, o retorno de que a criança ficou feliz, de que a criança amou, de que a criança... Enfim. Então, assim, o universo das bonecas, ele é enorme. E quando você entrar nesse universo... Oi, Ana Delfina, seja bem-vinda. Quando você entra nesse universo das bonecas de pano, que você pensa, eu quero isso pra mim. Eu vou trabalhar com bonecas de pano. Ótimo, você já entrou de cabeça, né? A vontade já tá aí. Aí você precisa definir o quê? Qual tipo de boneca de pano você vai fazer. Vai ser boneca para brincar? É esse o universo que você quer? Não, eu prefiro bonecas decorativas, né? Ou como a Denise, que quer bonecas terapêuticas. Não, eu vou fazer, eu acho que era a Ana que fazia, não me lembro, bonecas afetivas, né? Era até
Eu lembro que a mãe mandava roupinha. Olha que maravilha isso, gente. A mãe manda a roupinha da criança ou de alguém que não tá mais presente. Em cima disso faz-se um ursinho, faz-se um boneco. É um boneco afetivo, né? Então, assim, olha o universo que existe aí dentro das bonecas de pano. Então, a gente precisa definir isso. Pra quê? Pra você seguir uma linha. Se é esse universo que você quer e você quer que isso se transforme numa renda, ou que você, às vezes nem é para se transformar numa renda, mas já pensou de você, desde que eu comecei a fazer boneca, ou esse mundo da costura, eu não compro presente para ninguém mais não, gente. Eu faço os presentes, a não ser quando é assim, de um dia para o outro, que eu não tenho nada pronto. Mas se eu tenho a oportunidade de confeccionar uma boneca para dar de presente para alguém, não, e a satisfação da pessoa depois que recebeu, porque assim, você dedicou um tempo, você agregou valor naquela boneca que você estava fazendo para dar de presente para alguém. Isso não tem preço. Além de que fazer bonecas é terapêutico, né? Quantas vezes a gente tá assim, nossa, tô tão desanimada, há pessoas que passam por problemas de depressão, né, por dificuldades, e aí começa a fazer uma boneca porque a cabeça tá focada naquilo e acaba entrando nesse mundo e acaba virando bonequeira aí, né? Às vezes nem era o plano da pessoa se tornar bonequeira, mas aí acaba entrando nesse universo. E aí, de um jeito ou de outro, a pessoa precisa escolher qual caminho ela vai seguir, ou seja, qual tipo de boneca ela vai fazer. Então é isso, o nosso bate-papo era assim curtinho mesmo, só pra gente saber aí qual seria o segmento, né? Qual tipo de boneca você vai fazer quando você entra nesse universo das bonecas de pano. Eu sou Simone Gomes, do Ateliê Simone Bonecas em Tecido. Agradeço a cada um de vocês que dedicou esse tempinho aqui para vir bater esse papo comigo. Desejo a você aí um excelente dia. Bom dia!